Olá meus amigos, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu sou o Ismael Oliveira e sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu trago para vocês mais um react. Vocês sabem que andando, mexendo pelo YouTube, vez ou outra você encontra alguns tipos de vídeos de religiosos. Esse daqui também é mais um vídeo desse tipo. Eu achei interessante pelo título do vídeo, que é "O ateu é um idiota apaixonado". Ele afirma isso no título do vídeo. Apesar de ser um vídeo que não tem tantas visualizações, eu acho interessante a gente trazer para ver os argumentos que é defendido nesse vídeo. E eu vou fazer o react aqui junto com vocês. Nós vamos parar onde a gente achar que deve e ver, né? Vamos olhar os pontos de vista contidos nesse vídeo. A princípio aqui, já pelo nome, né, já não deve ser muito boa coisa, né? Idiota apaixonado, um ateu. Agora, a respeito de que, nós vamos saber no vídeo, né? Eu ainda não sei, nós vamos descobrir isso juntos. Então vamos lá, galera. Há uma verdade silenciosa, presente no coração de cada ser humano, mesmo naqueles que gritam em negação. É a verdade de que o homem jamais consegue ser neutro diante de Deus. Não existe um lugar de não engajamento. Vamos logo começar, antes de começar bem o vídeo, né? É bom a gente parar para estabelecer algumas coisas, né? Deus é apenas uma conjectura da mente humana. Até o presente momento, as milhares de religiões que já existiram e que ainda existem, nenhuma delas ainda conseguiu trazer uma evidência que corrobore com a ideia de que deuses existem. Muitos vão alegar que tem livros religiosos que foram revelados, mas até o momento nada. Não existe uma única evidência que corrobore que existe uma divindade, um Deus. E vamos prosseguir, né? A partir do momento dito isto, né? Vamos prosseguir com o vídeo dele. Até o momento, sem evidências. Não existe um espaço vazio, um território onde a criatura possa se colocar em completa independência do Criador. O homem foi criado para participar, para responder. E a sua resposta será sempre uma forma de engajamento. Ou eles... Mais uma premissa, né? Uma falsa premissa, que é o vídeo aqui contém. O homem foi criado, logo existe um Criador, e logo esse Criador é Deus. E logo esse Deus é o meu Deus, não é o Deus da outra religião. Você não tem evidências, você não traz nada que corrobore que seu Deus existe. Mas parte daí que nós somos uma criatura, nós fomos criados por esse Deus. Ele ainda não fala qual Deus, mas a gente vai tentar descobrir até o final do vídeo. Se volta em fé, aceitando a verdade revelada e entrando em comunhão. Ou ele se volta em idolatria, suprimindo a verdade, distorcendo-a, reinventando-a, mas nunca jamais abandonando-a completamente. Romanos 1,18 declara: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Note a força desta palavra. Já descobrimos qual é o Deus que o vídeo defende, né? Claro, não podia ser diferente, tinha que ser o Deus cristão. Será que é muita coincidência de o defensor do Deus cristão estar no Brasil, de ser no nosso país, onde a grande maioria é cristão? Desde pequeno, todos nós somos doutrinados e somos apresentados a essa religião. Ele defende aqui que o Deus, né, foi revelado. Agora, a pergunta que fica é por que Deus, esse Deus que eles defendem, fazendo vídeos na internet atacando os ateus, né, nos chamando de idiotas, por que esse Deus ele não revela-se a todos? Por que ele só se revela a algumas pessoas, a alguns indivíduos? É meio esquisito isso, não é? Meio estranho. Imagina que Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem todas essas características. Mas na hora de se revelar, ele é tímido. Ele não aparece. Ele vai se revelar apenas para uma pessoa. Meio esquisito isso, né? E ele vai deixar isso escrito. A maneira que ele achou para se mostrar, para dizer que ele está aqui, que ele existe, é um livro.
que foi escrito por milhares de pessoas no decorrer de anos, de centenas de anos, um livro cheio de contradições. É meio esquisito, né? Vamos deixar, nós vamos ficar com o pé atrás, né? E logo, né? A partir do momento que o defensor aqui, né, que o autor desse vídeo defende o cristianismo, logo ele abandona todas as outras ideias de deuses. Então, assim como nós não acreditamos nos deuses, ele também não acredita nos outros deuses, exceto um, que é o Deus cristão, que ele acredita. E uma coisa que fica claro aqui é que ele parte para a falácia circular. Para provar que meu Deus está certo, para provar que a minha religião é a certa, eu vou citar aqui uma passagem bíblica. Então vocês percebem que isso não faz o menor sentido? Imagina que eu quero provar que o Homem-Aranha ele é real. O Homem-Aranha é real, ele existe. Como que você vai provar para a gente que ele existe? Cara, você pode pegar aqui uma revistinha do Homem-Aranha e a revista do Homem-Aranha está dizendo que ele tem superpoderes e ele consegue escalar paredes. Então, logo é verdade. Então, essa é o tipo de argumentação, né? A falácia circular. Suprimem. Não se trata de ignorância, nem de mera passividade. É uma ação ativa, uma escolha consciente, um movimento intencional. A supressão é um ato de engajamento, mas um engajamento distorcido. O homem não consegue simplesmente não participar. Ele não tem a capacidade de existir em neutralidade diante de Deus. Se não for adoração, será idolatria. Se não for entrega, será resistência. Se não for amor declarado, será amor escondido e envergonhado, transformado em cinismo e raiva. E é por isso que a negação... Isso é algo bem típico dos religiosos. Afirmar que ateu tem negação, que o ateu tem raiva, que o ateu é revoltado. Mas não é nada disso. Ninguém está revoltado com uma divindade que nem sequer foi provada. Da mesma forma que eu poderia ficar revoltado com o Thanos, é a mesma coisa com o Deus cristão. Você está revoltado com o Deus cristão. Quando você faz uma crítica ao Deus cristão, quando ele supostamente assassinou criancinhas, você está tendo raiva do Deus cristão. Não, cara, não é. A gente está apenas debatendo uma ideia, a gente está apenas discutindo uma ideia de Deus. Mas que ele é real, até o momento ninguém provou. Não é com esse tipo de vídeo aqui que você vai provar que Deus existe. A gente precisa de algo mais. A ação de Deus nunca é uma ausência. Ela é sempre uma presença negativa, ruidosa, nervosa. Uma forma de participação que se manifesta na tentativa de sufocar aquilo que insiste em gritar dentro da alma. Quando alguém diz, eu não acredito em Deus, na verdade está dizendo, eu me engajo contra ele. O ateísmo... Pessoal, vocês ouviram isso, cara? Vocês ouviram isso? Quando alguém diz que não acredita em Deus, ele se engaja contra ele. Que história, cara! Então vocês veem que é uma espécie de falácia, né? Você dizer, você não acredita em Deus, logo você está contra Deus. Isso faz algum sentido para vocês? Se eu falar que eu não acredito no hindu, no Deus hindu, lá no Krishna, logo eu estou me engajando contra Krishna? Se eu não tenho motivos suficientes para acreditar que Zeus foi o patriarca lá dos deuses gregos, eu estou me engajando contra esse Deus? Caramba, velho, que tipo de argumentação é essa, cara? Neste sentido, não é a ausência de fé. É uma fé distorcida. É a recusa de aceitar o conhecimento nos termos em que ele é oferecido. É a tentativa desesperada de construir uma narrativa alternativa, onde Quem que vocês conhecem que constrói narrativas? É o ateísmo, que é algo bem simples? Alguém criou a preposição, Deus existe. Aí o ateu olha e fala assim, cara, eu não vejo motivo suficiente para acreditar nessa sua divindade. Acabou ali. O ateísmo é isso, é você não ter crenças em divindades. Agora, quem que cria narrativas? Que existe um Deus criador, que era um Deus que estava no nada, sem fazendo nada, de repente ele resolve criar tudo, e ele constrói, e ele cria a Terra e o universo apenas com um verbo, apenas falando, mas mesmo assim ele se cansa depois de 7 dias, aí ele cria todos os animais, aí daqui a pouco ele cria um ser humano, daqui a pouco ele cria a mulher, daqui a pouco ele
Ele fica decepcionado que o ser humano que ele criou, o casal que ele criou, não obedeceu uma ordem e mata toda a humanidade afogada. E que tipo de narrativa é? Essa é a narrativa do ateísmo? Então, quem é que faz narrativas? É a religião. Se você pegar qualquer livro sagrado de religiões, tem narrativas de como eles criaram o universo, de como que eles surgiram, o que eles querem fazer no futuro. Isso é bem simples de fazer. Então, quem cria narrativas não é o ateísmo. Claro que é o cristão, o religioso. Não só o cristão, mas o deísta, que acredita que existe uma divindade. Então, a maioria desses deístas sempre tem um Deus com narrativas, que Deus se revelou a um ser humano. Ele não se revela a todo mundo, é apenas um ser humano, um escolhido. É bem esquisito isso, não é? Criatura pode se comportar como se fosse o próprio Criador. Romanos 1:23 nos dá a descrição exata desse processo. Trocando a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Ou seja, a adoração não desaparece. Ela apenas muda de direção. O ateu não deixa de adorar. Ele apenas muda o objeto da sua adoração. E muitas vezes, sem perceber, passa a adorar a si mesmo, o seu intelecto, a sua autonomia, a sua suposta liberdade. Mas pelo menos o ateu está fazendo algo que é palpável. O ateu está se baseando em algo que ele consegue comprovar que existe. Ele está ali, ele pensa, ele existe, e é algo real. Ele não está baseado em promessas fáceis, em promessas de um céu, ou mesmo uma ameaça de inferno. Então, quando você fala que o ateu ainda adora, ele pode adorar sim, adorar viver, e está melhor do que adorar uma conjectura humana, porque deuses são conjecturas humanas. Até o presente momento, não tem evidências que deuses existem. Eu não canso de repetir isso. Nenhuma religião conseguiu fazer isso. Todas elas falham, e falham miseravelmente. Nenhuma religião provou que existem esses deuses. Estamos esperando até agora. Não é com um tipo de vídeo desse aqui que você vai provar, né? Nossa liberdade. Mas por trás de todo esse ruído, existe algo mais profundo. Um desejo não declarado. Uma paixão que não ousa dizer o próprio nome. Chegamos agora ao centro desta reflexão. O ateu é, na verdade, um idiota apaixonado. E aqui, a palavra idiota não é um insulto vulgar. É uma palavra carregada de significado. No grego clássico, idiotes designava aquele que vivia apenas para si mesmo, fechado em seu pequeno mundo, sem participação na comunidade maior. Então essa é a definição de um ateu ou de um idiota, que é aquele que vive no seu próprio mundo, fechado. E quais são os ateus que vivem nisso, no seu próprio mundo, cara? Que tipo de definição é essa? Ainda diz que não é ofensa? Como não, cara? Como é que você diz que só pelo fato de o ser humano, da pessoa não ter crença em divindades, logo ela se enquadra nessa sua descrição? Então você percebe que sim, é uma ofensa. Só que não funciona com a gente. Isso aí não funciona, não vai nos atingir. É melhor você viver na realidade que a gente já sabe. Ou você prefere viver palpando a sua vida, né? Fazendo aquele suicídio filosófico de que você deixa a sua vida aqui esperando uma recompensa pós-morte. Que é outra falácia, que é outra coisa que a gente não tem comprovação. Então, quando o autor desse vídeo cria um vídeo com esse título, com certeza quer atingir o ateísmo. Mas será mesmo? Quem é o idiota aqui? Será que é o ateu que não acredita nessas divindades? Ou é o cristão, ou é o religioso que acredita? Que acredita que se assistir TV é pecado? Acredita que se tomar uma cerveja é pecado? Acredita que se não fizer as coisas como a Bíblia descreve que tem que ser feita, vai ser punido e castigado no inferno? Que acredita que já está condenado, que não tem salvação, que para ser salvo precisa de uma misericórdia, da tal glória, que só vem através de Jesus? Esse é um idiota. O idiota é quem acredita que os contos bíblicos aconteceu literalmente. Idiota é quem acredita que um velho de 600 anos, sozinho, ele e a família, construiu uma arca, sozinho, sem ferramentas, sem conhecer de engenharia,
E nessa arca ele colocou um casal de cada animal existente no mundo. E passou 40 dias e 40 noites cuidando desses animais, enquanto toda a humanidade morria pelo Deus bondoso que é defendido pelos religiosos cristãos. Então, mas o idiota sou eu, que não acredito nisso. O idiota é eu porque eu não tenho crença nesse Deus. Cara, para você ver, né, como é que é as coisas, né? Vocês estão acusando as pessoas de ser o que vocês são, cara. Que isso? Era um indivíduo desconectado do bem comum. Alguém que rejeitava a vida plena em favor de um isolamento egoísta. Assim é o ateu diante de Deus. Ele sente, ele percebe, ele até deseja, mas tem medo de declarar o seu. Sente, percebe e deseja. Isso são coisas subjetivas. Quer dizer que o hindu, quando sente a presença de Krishna, logo é verdade. Ele deseja estar com Krishna, logo é verdade. Então vocês veem que é argumentos fracos. Geralmente esses vídeos eles são muito fraquinhos, né? São argumentos muito rasos. E aqui é mais um vídeo desse, né? Ele pega todos os ateus, coloca numa caixa e diz como os ateus são. Ah, o ateu é assim, assim, assado. Mas não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade. Ao invés de fazer isso, vamos provar que Deus existe. Vamos fazer algo sobrenatural. Como eu sempre gosto de fazer aqui, né? É desafiar. Vamos puxar a religião para a prática. Porque no livro é muito bonitinho. Nas folhas da Bíblia é muito lindo. Tudo acontece. Mortos ressuscitam. Pessoas flutuam como um helicóptero para o céu. Morto deixa de ser morto, desvive. Aparece Apocalipse zumbi. Jesus ressuscitou e muitos santos ali ressuscitaram também e andaram pela cidade. Então, olha só. E o idiota sou eu que não acredito, cara. Amor. Então fecha-se em si mesmo. Constrói muros de racionalidade, argumentos sofisticados, sarcasmos brilhantes. Tudo para esconder. Vamos lá, né? Ele fala que nós nos blindamos com argumentos sofisticados, argumentos muito bons. Porém, cara, não há argumentos para ateísmo. O ateísmo é não acreditar em Deus. O argumento que tem é para provar que existe Deus e não conseguem. Aí vocês criam argumentos de design inteligente, criam do ajuste fino, criam do argumento Kalam. Quem cria isso é os religiosos. Porque nem precisava, né? Se é um Deus que está em todo lugar, ele tinha que ser autoevidente. Ele tinha que ser como o Sol. Todo mundo sabe que o Sol existe. Não precisa argumentos de ninguém, de nenhum defensor, de nenhum solólogo, teólogo, para defender a existência do Sol, cara. Ele é autoevidente. O seu Deus deveria ser autoevidente. E até o momento não é. Assim como não só a sua ideia de Deus, mas todas as outras ideias de deuses não são autoevidentes. Precisa de alguém que teve a revelação para passar para o outro. Provavelmente, se você não tivesse nascido no Brasil, o criador desse vídeo aqui, com certeza ele estaria defendendo outra ideia religiosa, estaria defendendo outro Deus. O fato de que está profundamente tocado por aquele que ele nega. É como alguém que, secretamente apaixonado, finge indiferença, evita o olhar, desvia o assunto, mas cuja vida inteira gira em torno do objeto do seu amor não declarado. O Salmo 14, versículo 1, descreve essa dinâmica com precisão. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. Note, ele diz isso nos... Novamente, né? Falácia circular. Vamos pegar um trecho da Bíblia e vamos usar para provar que a Bíblia é real. Faz muito sentido isso, né? E, mais uma vez, né? Tolo, é ingênuo, é idiota, é burro. É esse tipo de coisas que vem do religioso, né? Não de todos, né? Não vamos generalizar, mas de alguns. E diz isso no seu coração, como quem tenta se convencer, como quem repete uma mentira até que ela pareça verdade. O ateu não está proclamando uma certeza, está tentando calar uma voz interior que insiste em falar. Psicologicamente, essa dinâmica é fascinante. A negação de Deus não é um vazio emocional, mas uma reação emocional invertida. É como alguém que se apaixona, mas tem medo de se entregar, então transforma o amor em hostilidade.
Na psicologia do apego, sabemos que quando alguém deseja profundamente conexão, mas teme a vulnerabilidade, pode reagir com evitação ou até com agressividade. O mesmo ocorre com a relação do homem com Deus. Aqui ele está fazendo analogias de coisas que são reais com coisas que são conjecturas. Então ele pega uma analogia de um ser humano que tem relações com outro ser humano, relações interpessoais, e ele acha que isso também vale para a suposta divindade, né? Ele está em conflito. Ele quer e ao mesmo tempo teme. Ele ama e ao mesmo tempo resiste. Por isso, no seu discurso, muitas vezes soa carregado de emoção, mesmo quando tenta parecer puramente racional. O ateísmo, então... Ninguém consegue ser puramente racional. A gente é humano e estamos cheios de sentimentos. Então, logo, não faz sentido, né? Quem é que é puramente racional? Você pode ser racional em 70 milhões de coisas diferentes, mas no momento, em alguns setores da sua vida, você vai ser racional. Ou melhor, você vai ser passional, você vai deixar as paixões falarem. Você acha que um cara que é ateu, que é niilista, ele é um cara bem racional, ele sabe que não tem divindades, não tem evidências para isso, ele sabe que não tem um sentido intrínseco na vida, e mesmo assim ele pode ser passional e gostar de um clube de futebol. Se você for racional, você vai torcer para clube de futebol? Uma coisa que só vai te fazer mal, uma coisa que só vai te botar para baixo, que raramente vai te deixar feliz, que 90% das vezes o seu time vai perder, vai te deixar irritado. O cara que vai ser racional, você vai evitar isso. Quem é racional puramente é impossível de ser, logo não faz nem sentido. Pode ser visto como um ato de autopreservação, um mecanismo psicológico de defesa contra o risco de ser transformado, contra a ameaça de se render ao amor divino. Mas quanto mais ele tenta... Amor divino? Que divindade que você está falando? É o Deus cristão? Esse daí é o amor divino? Você já leu a Bíblia, cara? Leia a Bíblia e veja os atos terríveis que estão descritos na Bíblia. Se esse Deus for real e essa Bíblia for verdadeira, esse é um Deus que é para a gente abandonar. Ele não merece ser adorado por ninguém. Olha os atos. Matar pessoas afogadas, matar pessoas queimadas, matar pessoas transformando em pedra, matar pessoas picadas por serpentes, matar pessoas esmagadas pelo oceano, matar pessoas com doenças, matar pessoas com pragas e por aí vai. Esse é o Deus bom? Brincar com a vida do Jó. É um livro que eles adoram de exaltar, Jó. Não, Jó foi um servo que, apesar das coisas ruins que aconteceram, ele nunca abandonou Deus. Cara, vai ler o livro de Jó, que terrível. É um dos livros mais chatos, mais besta que tem na Bíblia. Deus fazendo aposta com o diabo, transforma a vida do suposto servo no inferno. Para quê? Para se gabar com o diabo. Faz algum sentido isso? E o idiota sou eu que não acredito. O idiota sou eu que não acredito nesse tipo de coisa. Para se proteger, mais se engaja negativamente. Ele não consegue sair do campo de força dessa relação. O silêncio dele fala. A sua rejeição grita. Imagina um homem que vê uma mulher todos os dias. Ele a observa, se encanta, sonha com ela, mas jamais diz uma palavra. Em vez de declarar o amor, ele fala mal dela para os amigos, critica seus gestos, ironiza sua voz. Pessoal, vocês estão vendo essa analogia? Eu acho que o meu filho de 11 anos consegue fazer uma analogia muito melhor do que essa. Imagina um homem que vê a sua amada todos os dias, mas ao invés de falar com ela, ele a critica. Ele fala mal dela. Ele age de maneira ríspida, de maneira não tão educada. Então você pega algo que é real, algo que é possível você pensar, são duas pessoas que existem, e ele quer fazer uma analogia com um ser que até o momento não tem evidências, é apenas conjecturas da mente humana. O ser humano criou os deuses, a sua imagem, semelhança e conveniência. Conforme as conveniências vinham aparecendo, os deuses vinham aparecendo. Isso para controlar mais as massas. Qual a melhor maneira de controle senão a religião? Qual a melhor maneira de pôr as pessoas sobre o seu domínio que não o medo do inferno? Ou
melhor ainda, né? A barganha dos paraísos. Então ele pega esse tipo de analogia, que é horrível, e tenta colocar... É uma falsa analogia, não tem como você colocar essa analogia quando você pega o ser humano, que é algo que você sabe que existe, e tenta moldar, né, a relação dele com uma conjectura. É apenas uma ideia da mente humana. Esse Deus até o momento não foi provado. Então, pelo fato da gente negar essa ideia, logo a gente ama esse Deus, logo a gente tem todo um carinho, mas a gente trata ele mal, porque o ser humano faz isso com pessoas. Agora, esse é o tipo de argumentação que a gente tem que ver nesses vídeos, né? Mas o idiota somos nós, que não acredita na Bíblia. Quem acredita que a jumenta falou com Balaão, esse sim, esse é inteligentíssimo. Mas o idiota somos nós, que temos sérias desconfianças dessas religiões. O idiota somos nós, que não pagamos o 10% do nosso rendimento para que os pastores tenham vida maravilhosas, consigam comprar apartamentos em Miami, tenha carros importados, tenha jatinhos e tenha uma vida de luxo. Mas o idiota somos nós, que não financiamos isso. Tudo para esconder o óbvio, que ela o fascina. Assim é o ateu diante de Deus. A intensidade da negação é proporcional à intensidade do desejo. Quanto mais ele grita, Deus não existe, mas revela o quanto essa questão o consome. É por isso que muitos ateus não conseguem simplesmente viver como se Deus não existisse. Eles militam, eles debatem, eles escrevem livros, porque estão, na verdade... Aqui, pessoal, é algo bem importante, né? O cristão, eles têm essas críticas. O ateu militante, ele tem que ficar calado. A gente não pode falar. A gente é obrigado a ouvir a religião deles desde cedo, desde sempre, né? Desde que a gente nasce, a gente é bombardeado com a religião. E aqui, como é no Brasil, o cristianismo. Tem até projetos de lei para levar a Bíblia. Pelo menos aqui no meu estado, aqui no Ceará, tem um projeto de lei agora que o governador quer implantar a compra de Bíblias para colocarem nas escolas. Até que fizeram uma emenda para colocar outros tipos de livros religiosos. Mas quem é que não sabe que a grande prioridade é para o cristianismo? Tu acha que vai ter algum livro lá falando sobre religiões de matriz afro? Duvido, não vai ter. Vai ter Alcorão? Provavelmente, porque é o mesmo Deus e acaba que ele vai ter. Mas outras religiões, pode até ter livros, mas vão dar a mesma ênfase? Eu duvido muito. Então, para o religioso, né, para esse tipo de gente que faz esses vídeos, o ateu bom é o ateu calado. É o ateu que aceita tudo que a religião fala e tem que ficar calado. A gente não pode sair nem falar dos problemas da religião dele. Porque eu digo logo, cadê as evidências que esse seu Deus existe? Até agora, nada. Eu não canso de repetir isso. Até agora, nada. Não tem evidências. Então, para o religioso que fala que o ateu não consegue viver como se Deus não existisse, claro que nós conseguimos. Nem se preocupamos com Deus. Porém, é importante ter o outro lado. É importante, você não pode deixar apenas um monopólio da informação. Vamos deixar, Deus não existe, vamos viver assim e não vamos responder às religiões. Não, cara, não é assim que funciona. O ideal é que nós tenhamos as pessoas que debatam os dois lados, os três lados, todos os lados de uma ideia. Tem que ter esse debate e não só o monopólio da informação. Você entra na internet, é só cristianismo. Você vai zapear na TV 1 milhão de programas de cristianismo. É católico, é evangélico, é mormon e por aí vai. 1 bilhão de vertentes diferentes da mesma religião. Mas o ateu que tem um canalzinho aqui no YouTube, pequenininho, que o YouTube, a plataforma, nem divulga os vídeos, vai ter meia dúzia de views. Está incomodando um cara desses aqui, né? Se bem que o canal dele também é pequeno, não tem essas visibilidades todas. Porém, a dele não tem. Mas aí a maioria tem. Um pastor Júnior, né? Acho que é Júnior. Paulo Júnior, alguma coisa assim nesse sentido. Aquele Trovão, Valdomiro, Malafaia, todos eles têm um acesso, né? Os canais deles são enormes, chegam em milhões de pessoas todos os dias. E não diferente, eles conseguem arrecadar tanto dinheiro. Então, pode ter o cristianismo pregado nas ruas, proselitismo,
Se você está na praça, vai ter um pastor fazendo um culto com um som alto te incomodando. Você entra num coletivo, vai ter um cara pregando dentro do coletivo. Você liga o celular, está cheio de propagandas. Aqui no YouTube tem um bispo fazendo propagandas em todo canto. Mas o problema é nós, os ateus militantes, que tem um canalzinho pequeno, como é o caso do meu, e eu sou errado, porque eu estou fazendo vídeos falando da religião, criticando a religião, principalmente a religião organizada, que é uma das piores. Obsessivamente envolvidos com aquele que dizem rejeitar. No fundo, eles sabem, Deus é a grande presença que não pode ser anulada. Ele é o amor que os chama, mesmo quando tentam tapar os ouvidos. Novamente, né, falsa premissa, e até agora não provaram que deuses existem. E ele tende a falar que Deus é amor, né? Cara, se isso é amor, eu não sei o que é, né? Eu não sei o que é, porque certamente não leram a Bíblia, né? Se ler, você já vai ver que o Deus de amor, ele cai rapidamente ali já nos primeiros livros da Bíblia. A boa notícia é que Deus não se ofende com a confusão humana. Ele sabe que por trás da hostilidade existe um coração que deseja ser amado. O Evangelho não é apenas uma convocação à obediência, é um convite à comunhão. É o chamado para sair do engajamento distorcido e entrar no engajamento verdadeiro. Quando alguém se rende a Deus, não está simplesmente admitindo que Ele existe. Está declarando finalmente, eu te amo, Senhor. Romanos 5,8 nos lembra. Mas falácia circular, né? Vamos voltar para a Bíblia para provar que a Bíblia está correta. E dizer que a gente ama a Deus, será mesmo? Será que existe alguém que ama a Deus? Como é que você vai amar algo que você nem conhece, que você nunca viu? Apenas você tem uma conjectura mental que ele existe, porque foi passada para ti desde pequeno? É possível amar algo que você não consegue ver? Não sei. Você pode achar que ama, mas é verdadeiro também. E esse amor que você tem a Deus é genuíno? Será que esse amor não é baseado em promessas? Promessas de um paraíso? Promessas que você vai viver para sempre num lugar de ruas de ouro, com anjinhos fofinhos cantando e louvando Deus todos os dias e toda hora, a todo momento. E também, né, fugir do inferno, que é o lugar de fogo eterno, onde você vai pagar no lago do fogo eterno. Será que isso é genuíno, esse amor? Será que as pessoas não estão indo com medo do inferno também? Então é algo a se questionar. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus declarou o seu amor primeiro. Traduzindo, né? Deus, ele cria tudo, aí o ser humano peca, aí a gente fica condenado, todos nós estamos condenados a morrer e a pagar por causa de um pecado de um casal. Foi isso, um casal comeu um fruto que não era para comer e toda a humanidade foi condenada a partir daí. E Deus, para poder perdoar essa transgressão humana, manda Jesus, que vem se matar, vem morrer, passa 3 dias morto, volta de novo. Que tipo de sacrifício é esse? Que a pessoa morre e 2 dias depois volta. Que tipo de sacrifício é esse? E para que isso, né? Ele sacrificou para quê? Para que ele mesmo possa perdoar ele mesmo? Então, cara, você percebe que essa narrativa ela não faz o menor sentido. Desde o começo, um Deus que é o sinônimo de inteligência, ou melhor, a inteligência em pessoa, como que ele ia criar uma história dessa, cara? Como que isso faz sentido na sua cabeça? Ele não esperou que nós tomássemos a iniciativa. Ele se expôs, ele se entregou, ele rompeu o silêncio. O ateu é um idiota apaixonado que teme declarar seu amor. Mas a história não precisa terminar assim. A graça de Deus é capaz de transformar a supressão em confissão, a idolatria em adoração, o medo em confiança. No final, todo ser humano terá de responder. E a única questão será, de que forma escolheste participar? Neutralidade nunca foi uma opção. O silêncio nunca foi possível. A vida é sempre um diálogo com Deus. A vida é sempre um diálogo com Deus. Quantas pessoas você já não viu morrer pedindo a Deus para que Ele cure? Na Bíblia diz que cura. Na Bíblia diz que se você pedir qualquer coisa em seu nome, em nome de Jesus, Ele aparece e vai fazer.
Ele vai curar. Ele vai fazer as obras. Você vai conseguir fazer as obras maiores que Jesus fez. Isso na Bíblia, né? No papel. Nas folhas, tudo é possível. Na vida real, nada disso acontece. E novamente, né? Somos idiotas. É melhor que para você, pode me chamar de idiota. É melhor ser um idiota que não acredita em fábulas e fantasias de livros escritos por povos ignorantes da Idade do Bronze. É melhor ser chamado de idiota do que ser chamado de esperto e acreditar nesse tipo de coisa. Entendeu? Quando tentamos fingir que estamos falando sozinhos. Hoje talvez seja o dia de parar de negar, parar de fugir, parar de suprimir. Talvez seja a hora de simplesmente dizer: sim, Senhor, eu te amo. E aqui termina o vídeo, né? Foi bem fácil responder esse vídeo, logo repleto de argumentos fracos, argumentos, nem pode se chamar de argumentos, né? Falácias, do começo ao fim, baseados em falsa premissa, em preposições que nunca foi provadas. Ele quer provar que Deus existe com falsas premissas e supostamente entende como é que um ateu pensa, como que um ateu vive, é um expert em ateu. Mas não faz sentido, né? O ateísmo é algo simples, é algo que é apenas a descrença em divindades e é ponto. Você pode ser ateu e acreditar em fantasma, e acreditar em ser espiritualizado, né? Como fala, acreditar em horóscopo, isso não vai mudar nada, você continua sendo ateu. E aqui a gente vê uma tentativa desesperada do cristão de tentar ofender o ateu, chamando de idiota, apesar dele dizer que a raiz da palavra no grego tem outro sentido, mas a definição que ele deu também no próprio vídeo aqui também já não faz sentido, que é chamar o ateu de egoísta. Mas será mesmo que o ateu é egoísta? Será que o egoísmo não é o cristão? Que acha que só o Deus dele salva? Só o Deus dele é o correto? E outra coisa, né? Ele achar que Deus responde a ele. Isso aí não é um egoísmo da sua parte? Imagina o mundo com tantos bilhões de pessoas vivendo. Quantas pessoas não estão falando com Deus? Mas aí você que é o cristão privilegiado, né? O egoísta, né? Que é o seu Deus. O seu Deus é que é o correto. Ele que vai te ouvir e ele que vai te dar bênçãos. Quando você passa no vestibular, quando você consegue um carro novo, quando você consegue um emprego novo, é Deus agindo. Isso não é egoísmo, né? Então você usar Deus para o seu benefício próprio, isso não é egoísmo. O egoísmo é o ateu, que não acredita nisso. Meus amigos, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Deixa um comentário de vocês, se ficaram até aqui, né? Já deve estar há um bom tempo esse vídeo. E é isso aí, galera. Até mais.